Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais uma aula para o primeiro ano do ensino médio. Essa aula é a aula do capítulo 9, parte 2. Só para lembrar que eu havia dividido esse capítulo porque ele é bem longo. E agora nós vamos falar da questão dos climas globais e a fitogeografia, ou seja, as suas vegetações predominantes, ok? Lembrando que nós estamos estudando domínios morfoclimáticos, então nós observamos toda a formação de clima, os fatores que compõem o clima, os fatores que interferem nessas formações vegetais e o relevo, ok? Então eu trouxe aqui o livro só para poder exemplificar, mas lembrando que o que você não conseguiu observar daqui está lá no seu livro, tá? Primeiro a gente precisa lembrar que o nosso planeta ele é dividido em zonas térmicas, né? Nós temos aí as zonas próximas à linha do Equador e entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, que a gente chama de zona intertropical. Nós temos as zonas temperadas, que estão lá entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Então, nós temos a zona temperada ao norte, a zona temperada ao sul, e as zonas polares ou zonas glaciais, ok? E aí nós vamos ver essas subdivisões dessas zonas. Então, vamos começar primeiro falando da zona intertropical. Na zona intertropical nós temos dois climas e nós vamos observar que esses dois climas ainda possuem subclimas. Então, primeiro, vamos falar do clima equatorial. Quais são as principais características do clima equatorial? Chuva ao longo do ano e em abundância, ou seja, nós temos aí um bom volume de precipitação. As temperaturas são elevadas, a média é em torno de 25 graus ao longo do ano, com baixa amplitude térmica. O que significa isso? Não temos uma variação de temperatura muito grande. Verão e inverno, a média é em torno de 25 graus, ok? Inclusive, a amplitude térmica diária também não é muito grande. Uma umidade bastante elevada, né? Chuvas de convecção. O que seria isso? São aquelas chuvas que elas acontecem justamente por causa do excesso de evaporação dessas águas com aquecimento das nuvens que fazem a nuvem saturar e chover, tá? Sobre a vegetação, nós temos aí uma vegetação ombrófila. O que isso significa? Uma vegetação, já estou falando dessa parte aqui, que ela é acostumada, né, com grandes níveis de pluviosidade, grande quantidade de chuva, tá? Ela é latifoliada, significa que elas têm folhas bem grandes que ajudam aí nessa transpiração, nesse processo de evapotranspiração que essas árvores fazem. As árvores têm vários estratos, ou seja, vários andares, digamos assim. Nós temos desde plantas aquáticas bem pequenininhas até árvores de 50 metros de altura, tudo misturado. Uma floresta muito densa, muito fechada, as árvores são muito próximas umas às outras e são perennifólias. O que isso significa? Folhas não caem no inverno, ou seja, tanto no inverno quanto no verão, as folhas se mantêm, ok? Lembrando aqui, trazendo um exemplo próximo da gente, nossa floresta amazônica é uma floresta equatorial. Agora nós vamos falar um pouquinho do tropical. O tropical a gente divide em tropical seco, tropical úmido, tá? Lembrando que nas duas variações, as médias são em torno de 25 graus, tá? Sendo que o tropical seco, ele apresenta uma baixa amplitude térmica. Obviamente a gente está falando de áreas próximas à linha do Equador que são quentes, tá? E também tem chuvas de convecção no verão, daquelas nuvens que se saturam por causa do excesso de evaporação. Já no inverno, você tem um período maior de seca,
tá? Então, a característica do clima tropical é justamente essa. Estações do ano um pouco mais definidas no sentido de pluviosidade. No verão, chove bastante. No inverno, já não chove. E aí a gente tem... Ou melhor, chove menos, perdão. E aí a gente tem umas características, por exemplo, como as savanas e o nosso cerrado aqui do Brasil. A vegetação normalmente é de arbustos e herbácea. O que significa isso? Estrato baixo e médio, né? Os arbustos não são árvores, são médias. Caducifólias. O que significa? Elas perdem as folhas no período de inverno, porque elas, para poder conseguir guardar ali, enfim, não conseguem manter com a baixa de água essas folhas. Ela normalmente tem troncos retorcidos, justamente para acostumar ou se adaptar a essa variação em relação à água, tá? E próximos aos rios, nós temos as matas ciliares, que é justamente uma característica, né, de proximidade com o rio, tá bom? Então, isso é o tropical seco. Já no tropical úmido, é mais parecido com o equatorial. O mais parecido até com o que a gente está acostumado aqui. Por quê? Porque você tem uma maior incidência aí de pluviosidade e isso faz com que a variação climática não seja tão grande. A variação de amplitude térmica. A principal vegetação aí é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tem uma variedade muito, muito grande, até maior do que a floresta equatorial, de fauna e flora, porém com árvores um pouco menores que a floresta equatorial. Os verões são mais chuvosos, né? E os invernos cai um pouco a chuva, mas não tanto quanto no tropical seco, ok? E agora vamos falar um pouquinho de chuva de monções. Na Ásia, no Sudeste Asiático, a gente tem uma área que, por causa de influências de massas de ar frias e secas, tem uma característica muito importante. Os verões lá são extremamente chuvosos. Chuvosos que causam inundações, tá? E os invernos já são extremamente secos. Por isso que tem esse diferencial aí desse clima de monções. O que isso significa? Que é muito favorável à plantação de arroz. Por isso que a Ásia, né, principalmente a parte mais ao sul da Ásia, tem tantas plantações de arroz, né, risicultura, é tão favorável para eles. Vamos ao próximo clima. Agora vamos falar das zonas temperadas, tá? Nós temos aí o clima subtropical. O clima subtropical, ele tem uma característica um pouco mais rigorosa em relação à definição de estações do ano do que o clima tropical. As médias também são em torno de 25 graus, tá? Porém, a gente já vai ter aí um período de chuva mais diferenciado. As chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano, ou seja, chove, né, durante o ano inteiro. Porém, no inverno, a gente já tem uma amplitude térmica maior, porque no verão chega em 25 graus, no inverno chega a 10 graus. Isso é uma característica bem aqui nossa do sul, do Brasil. As chuvas de verão são chuvas de convecção e as chuvas de inverno são chuvas frontais. O que são chuvas frontais? É aquelas chuvas que acontecem com encontro de massa fria, de massa de ar fria com massa de ar quente, que elas se chocam e provocam chuvas com mais intensidade, mais tempo de duração, tá? Lembrando que nos invernos costuma acontecer muita geada e ocasionalmente, de vez em quando, neve, tá bom? A vegetação do clima subtropical são de caducifólias e híbridas, ou seja, áreas que têm, sim, vegetação que perdem suas folhas no inverno e também tem um pouco de vegetação que não perde, tá? E de coníferas. O que são coníferas? São aqueles vulgo pinheiros de Natal, né? São árvores que vão ter as folhinhas mais em forma de agulha, enfim. E
Também pradarias e campos, quando, por exemplo, a gente está falando dos campos sulinos aqui do Brasil, que são as áreas com relevo mais plano, aplainado, mais baixo. Essa imagem é de um campo sulino que nós temos aqui no livro. A vegetação ela é uma vegetação mais rasteira e com alguns arbustos espalhados, ok? Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele é muito parecido com o clima tropical, porém ele tem exatamente uma inversão. Ao invés do verão ser chuvoso e o inverno ser seco, acontece o contrário. O verão é seco e o inverno é chuvoso, ok? As vegetações, elas são adaptadas para essa realidade, ou seja, elas são xerófitas. E elas também são, essa palavrinha eu vou ter que ler porque eu me embolo, aciculifoliadas, ou seja, plantas em forma de agulhas, que é justamente para suportar os períodos no qual elas manter uma transpiração para não perder as folhas, mas suportar os períodos no qual vão ficar sem água, ok? Quando a gente vai falar dessa característica, a característica acicufoliadas, elas também servem bem para as vegetações de lugares frios, e eu já vou falar bem, porque ela não permite que a neve fique concentrada, ela permite que a neve escorregue e saia das suas árvores. Vamos falar agora do clima temperado, tá? Clima temperado, a gente também tem duas variações, que é o temperado continental e o temperado oceânico. Continental é que ele está mais distante do oceano, oceânico, obviamente, mais próximo. No clima temperado, a amplitude térmica ela é maior, ou seja, os verões podem chegar a 20 graus e o inverno a 0 graus, tá? As chuvas também têm menor intensidade, tem maiores períodos de seca, e por isso a vegetação é uma vegetação de pradarias. Eu não vou ficar repetindo as características da vegetação, porque eu já expliquei ainda agora o que são, ok? E no clima temperado oceânico, a gente já vai ter as florestas temperadas, que as características são elas perderem aquelas folhinhas no inverno, caducifólias, e coníferas, que muito lembram bosque. Elas também perdem, a coloração fica diferente. No período de inverno, elas ficam amareladas, avermelhadas, como tem essa imagem aqui, ok? A amplitude térmica também é um pouco menor, tá? Porque a gente já aprendeu lá no nosso outro vídeo que a proximidade com o oceano, com águas de um modo geral, ela segura um pouco a questão do esquentar muito e esfriar muito rápido. Nós temos aí o clima frio. No clima frio, ele também é dividido, tá? Em continental e oceânico, sendo que aí a gente já começa a ficar com temperaturas menores. Por exemplo, no clima frio, a gente tem uma variação aí de um verão de 15 graus e de um inverno de menos 15 graus. Ou seja, uma grande amplitude térmica, tá bom? E com vários picos de baixa temperatura. E nesses picos é o que ocorre, por exemplo, nevascas e tal. As florestas, as chuvas são poucas, né? Mesmo no verão, digo em forma líquida. E nas demais estações do ano, inverno, primavera, outono, acontecem muitas nevascas. A vegetação, ela é uma vegetação de taiga. O que significam essas taigas? A composição ela é homogênea de coníferas, que são uma espécie, são os pinheiros, né, em forma de cone, que tem essas folhinhas em forma de agulha, que elas suportam a transpiração, que precisa ser feita para a planta se manter viva, e o frio. Elas possuem casca bem grossa e aguentam um longo período ali, né, com o solo com uma quantidade de neve em cima, tá? Essa vegetação, ela como eu disse, é homogênea, ou seja, ela é de menor diversidade de espécies. E aí, nós vamos falar agora das zonas glaciais. As zonas glaciais, o que nós temos aí o clima polar, a amplitude térmica é
muito alta. Você vai do 0 graus ao menos 40, por exemplo, tá? E chuvas são poucas e muita presença de neve ao longo do ano. Porém, nos curtos períodos de verão que esse clima possui, nós temos a presença aí da tundra, que é uma vegetação rasteira formada por líquens e musgos. Essa imagem é de uma tundra aí do Canadá, tá? E elas são adaptadas a um solo congelado, ok? Clima, domínio de montanhas, ou melhor, domínio de montanhas, o clima frio de montanhas. O clima frio de montanhas, ele tem muito a ver com a altitude e a latitude que se encontra. Por quê? A gente sabe que quanto mais alto está, mais frio vai ficando, ok? E aí a gente consegue perceber também uma variação de espécies. Nas partes mais baixas você tem uma diversidade maior de espécies e as plantas têm um estrato, né, uma altura maior. E elas vão diminuindo a sua variedade de espécies, se tornando mais homogêneas, até, enfim, chegar lá nas áreas mais congeladas. E, para a gente finalizar, domínio de aridez, que a gente tem o domínio de deserto, né, o clima desértico, e o domínio de semiárido, que seria uma transição. Domínio desértico, a gente sabe que as plantas são xerófitas, que são plantas adaptadas a período de seca, e elas se concentram principalmente perto dos oásis, que são as áreas ali que tem brotamento de água, tá bom? E a variação, a amplitude térmica é muito grande por causa da intensa continentalidade, né? Ou seja, não tem a influência aí de água para poder segurar um pouco esse aquecimento, esse resfriamento. E no semiárido, a palavra já diz, né, um semidesértico, ou seja, uma escassez muito grande de água, porém tem sim alguns períodos que chovem um pouco. A vegetação são plantas xerófitas adaptadas a essa realidade, com cascas grossas, acinzentadas, perdem suas folhas no inverno para poder conseguir se manterem vivas, né? E as estepes, que são também de áreas com clima mais resfriado, digamos, mas também com essas características, uma vegetação empoeirada, enfim. Quando a gente vai falar de caatinga, dependendo do período aqui, parece até que a vegetação está morta, mas ela não está morta, na verdade ela é uma espinhenta, é uma característica dela ali para poder conseguir passar por esses longos períodos de seca, ok? Espero ter resumido bem isso, assistam quantas vezes for necessário, tá bom? Se ficar dúvidas, tragam as dúvidas, façam os exercícios, conto com a participação de vocês. Fiquem com Deus.